Fala galera, beleza? Depois de alguns meses sem postar vídeos, eu voltei com um resumo sensacional do anime que a Netflix criou com base nos jogos de Devil May Cry. E como é de lei, já vai deixando o like e se inscrevendo no canal. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! O episódio começa de uma forma bem diferente, com os cabaços invadindo o museu. E os caras são tão vagabundos que saem metendo bala em geral e conseguem chegar onde estavam todos os artefatos valiosos. Só que de repente brota da escuridão o coelhinho da Páscoa. Quer dizer, esse bicho aqui. E no caso, esse coelho sai da escuridão e começa a dizer o quão inútil era pegar aqueles artefatos que custavam 2,5 milhões de dólares. E logo em seguida ele quebra uma caixa de vidro que estava contendo uma espada, a qual é uma espada do Tinhoso, e o chifrudo mais forte, o Esparda. E nesse mesmo momento ele manda todos os caras que haviam invadido o local para a casa do Chapéu, com tamanha facilidade. E na sequência aparecem os guardas, e o coelho, cercado pelos guardas, diz que agora vai começar a Era dos Capeta e explode o local. Após isso, nos é apresentado uma rua bem movimentada e que o foco é em uma mãe com sua filha. Até vi um cara e esbarra nela, e esse cara nem chega a pedir desculpas. E quando ela arruma as coisas que havia derrubado no chão, a sua filha é trocada por um bicho azul. E no momento que ela vai embora, ela vê o chocalho de sua filha no chão em um beco, lugar perfeito para rolar merda. E quando ela entra no beco, 3 capetinhas aparecem para mandar ela de Americanas, até que surge um rapaz e finaliza os 3 de uma vez. A moça fica lisonjeada, até que o jovem percebe que aquela garotinha não é uma humana e aponta sua arma. Porém, a mulher pega o carrinho junto com o bebê e vão embora muito assustadas. O jovem que a ajudou tenta ir atrás dela, porém ele a perde de vista. Posteriormente desse acontecimento, é apresentado para nós espectadores diversas interpretações de diferentes pessoas do planeta a respeito de algo que aconteceu no Vaticano, em que um ser com asas apareceu do nada. Mas a câmera muda para uma reunião de uns caras super importantes, e um deles começa a fazer uma explicação do que seria aquelas criaturas, podendo ser seres humanos que foram jogados para uma dimensão diferente da nossa, e nessa dimensão eles tiveram de se adaptar. E a sua outra explicação era que às vezes aparecem fendas que ligam a nossa dimensão à deles, o que permite que as criaturas menores e mais fracas possam atravessar e vir para o nosso mundo. Quando ele termina a explicação, dá seguimento para dizer que participa de uma organização chamada Darkcon, que fica encarregada dessas informações e etc. Até que aparece um cara com um CD de uma gravação daquele coelho que falei para vocês anteriormente. E no final desta gravação ele fala: se vocês quiserem pegar o coelho, achem o caçador. E todos da sala começam a se questionar sobre essa fala. E um coroa que estava naquela sala manda reunir todos os caçadores de tinhosos que existem no mundo. Em seguida, da ordem desse coroa, apresenta uma cena em que ficam os caras capturando os caçadores de capetas. Mas depois disso, a cena retorna, apresentando novamente aquele cara de cabelo branco de antes. E mano, a garota do café tava dando todos os sinais de que queria o baseball bat dele. Porém, ele nem sequer se importou. E do nada, um veículo é jogado no café, onde tinha algumas pessoas comendo. E de repente, tudo fica em câmera lenta. E o rapaz do cabelo branco salva todos numa velocidade impressionante. E no caso, esse veículo acaba explodindo no local. Logo depois, o cara manda todos irem embora. Até que aparece um outro cara de cabelo branco, que é o seu irmão, o Virgil. E através desse novo personagem, nos é revelado o nome do protagonista, que se chama Dante. Só que o Dante não acredita que é seu irmão, e o Virgil o ataca. Mas antes que possamos ter aquele lindo reencontro de irmãos, revela que é aquele bicho azul de antes. E quando vai começar o pau, a trocação franca de porradas e balas, a câmera muda para mostrar os caçadores de chifrudos sendo interrogados para saberem sobre o coelho. E um deles responde que um cara chegou a conversar com esse coelho, e ambos fizeram um acordo. Depois disso, os caras da SWAT vão atrás desse cara que conversou com o coelho e acham ele numa boate, e o gordinho até tenta fugir, mas os caras acabam capturando ele. Logo depois desse acontecimento,
eles começam a interrogar ele, e o gordinho acaba falando sem nem pensar duas vezes. A informação que ele deu foi que o coelho havia ido no escritório dele para dar sumiço, entre aspas, em uns chifrudos, e ofereceu uma baita quantia de money pro gordinho. A grana era para ele contratar um caçador de capetas específico. E eu não vou enrolar para dizer quem é, né? Porque juntando as peças dá para saber que é o Dante. Voltando com as informações que o gordinho forneceu, os caras conseguiram achar algumas informações sobre o Dante. Mas aí a cena volta para a luta de antes, em que o Smurf da Shopee queria aquele pingente? Eu vou dizer que é um pingente que fica no pescoço do Dante. E a luta fica em esquivas e bala para todo lado. Mas em um momento, em meio à fumaça, o Smurf da Shopee faz uma distração e prende o Dante na parede. Lá ele. E o bicho consegue pegar o colar do Dante. Mas o Dante é o cão e consegue se soltar na força do ódio. E só dá uma na cara do Smurf, jogando ele pra longe. E quando esse capeta tá virando uma moeba, o Dante pergunta o que ele queria com o pingente. Mas o Smurf não fala nada e começa a inchar. Ô filho da puta, a palavra não é inchada. Inchada é minha pica quando tiver inchada, é? A palavra é enxada, escreve E-N. Até que se transforma em um morcego e foge. Aí a cena volta para aquele gordinho, falando a teoria que eu havia comentado anteriormente. Mas ele completa, dizendo que alguns chifrudos muito poderosos, porém incapazes de atravessar o portal, podem projetar sua consciência em objetos. Mas os caras que estavam interrogando ele nem queriam saber. E os caras perguntam sobre o Esparda. E o gordinho conta sobre a história, que ele era um tinhoso muito overpower e juntou-se aos humanos para salvar sua própria espécie. Depois dividiu o cristal em duas partes, e esse cristal ficava em sua espada, desta forma ficando difícil de se encontrar. Porém, quando ele fez isso, tirou total acesso às ambas dimensões. Mas caso alguém reúna os cristais e a espada novamente, os portais irão se abrir de novo. Então esse foi o vídeo, pessoal. Eu tenho muito a agradecer pela thumb, que foi feita pelo meu amigo Yuki Santoro. Estarei deixando algumas das redes sociais dele, para caso vocês queiram ver os trabalhos incríveis que ele faz. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal ou comente. Até o próximo vídeo. Falou!